bem, estamos aqui em mais um Pod Mais Saúde, podcast que cuida da sua saúde. E hoje numa data muito especial, né? Feliz Natal para você que está nos assistindo. Feliz Natal a todos vocês da mesa aqui. Feliz Natal. Muito bom. Pode abrir a mesa aqui para todos aqui, o pessoal da técnica. É isso aí. Feliz Natal aqui da nossa mesa para vocês. É isso aí, pessoal. E hoje esse especial de Natal, como vocês podem ver, lá a mesa enfeitada, bacana, que clima gostoso, né? Natal é sempre muito bom, né? Sensacional. Gostoso demais. E hoje nós vamos falar de assunto muito importante aí, que são os assuntos de Natal e fim de ano, que trazem muitas reflexões, trazem também muitos desafios, né? A gente quer começar a cuidar da saúde e outras coisas mais, e nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos com as especialistas aqui. Ao meu lado, doutora Edilane, psicóloga. Tudo bom, Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um assunto super importante. Tem muitas pessoas que amam o Natal, mas tem algumas pessoas que acham o Natal muito desafiador emocionalmente, né? Então, eu acho que durante o ano é muito importante a gente cuidar exatamente desse sentimento que vem nessas datas aí. Não só essa, mas algumas datas comemorativas. Muito bem, sensacional. Vocês já viram que vai ser bacana demais, né? E na minha frente aí também para cuidar da sua saúde, a naturopata. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Olá, Túlio. Olá a todos vocês. Essa data tão importante que é o Natal, e a gente vai estar aqui discutindo assuntos tão relevantes quanto a nossa saúde, sobre as escolhas que a gente faz para que de fato a gente possa viver bem, viver com longevidade e poder fazer as nossas metas também para o próximo ano, que as pessoas normalmente gostam de criar essas metas, né? E traçar isso também de forma bem assertiva para ganhar muito mais bem-estar, né, e qualidade de vida. Muito bem, sensacional. E para você também se sentir melhor, ter ali, saber que tá bem, bonita, bonito também. Temos aqui a doutora Juliana, a nossa biomédica esteticista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado, Túlio. Muito bom estar aqui com essas mulheres bonitas e incríveis, com uma bagagem gigante, com você, né? Falar sobre o Natal é uma data, assim, que acredito que mexe com todos os nossos sentimentos, né? E além da troca, né, familiar, a comida boa. Oh, sensacional. Se pode comer muito ou não, se vai fazer mal, se vai ficar gordo ou não. Um dia só, não tem problema, né? Nós vamos saber disso aí já. Olha aí quanta pergunta para você fazer, né? E também aqui com a gente, principalmente aí para os idosos, mas também, claro, em outras idades também, está aqui com a gente a nossa doutora, que é a clínica e paliativista, doutora Fernanda. Tudo bom, Túlio? Obrigada pelo convite. Que mês importante, né? Essa época de festas, não só o Natal, a gente faz tanta coisa, a gente muda a rotina, muda ritmo, encontra gente, viaja. O que a gente pode fazer para manter nossa saúde aí em dia, equilibrada nessa fase, sem deixar de se permitir, né? Que isso também é muito importante, se permitir viver essa fase aí bem, né? Esses dias, esses meses aí. Verdade. E aproveitando aqui para mandar um abraço para o Dr. Fernando da Delta Mais Saúde, que está faltando aí nessa mesa de Natal, aqui, né? E também para a doutora Paula Lucena, nossa dentista da mesa também. E um abraço aí, doutora Paula também. E aí hoje, né, nossa comemoração de fim de ano, de Natal, a gente lembra de todos, né? Mas estaremos juntos na confraternização. Nós temos uma confraternização de Natal também da empresa, né? Então estaremos juntos na confraternização também. E aí vai ser o momento aí da gente estar com o Dr. Fernando, com a doutora Paula, todos nós juntos, com né? Certeza. É isso aí, confraternização de Natal, muito bem. Aliás, eu geralmente, né, para não ficar chato, eu falo assim, e tal, não deu nenhum presentinho para elas na mesa. Olha aqui, esse daqui vocês vão receber lá na nossa confraternização, tá bom? Aqui, ó, pessoal, da Dani Assis, um abraço, Dani. Tá? Estúdio Rocha aqui, com o apoio da Dani Assis, nós vamos dar para vocês aqui uma lembrancinha de Natal. Considere-se que já ganharam, tá bom? É só já pegar com a gente lá na confraternização. Eu já vou com pergunta direto aqui, pessoal, para vocês, porque tá muito bacana mesmo esse podcast. Olha só, fim de ano, né, costuma trazer reflexões. Como cada uma de vocês enxerga esse período em relação à saúde física, emocional e espiritual? Quem quiser, primeiro, quem quiser.
Eu gosto de falar assim com os meus pacientes. Na verdade, eu tenho uma prática que eu gosto de fazer para minha vida e coloco muito para os pacientes, né? Tenho um caderninho de metas, de pensamentos, de sentimentos, que isso é muito importante. Às vezes o paciente não consegue falar o que quer na minha frente, mas ele lê muitas vezes o que passou durante a semana e expressa o sentimento. Então, a prática que eu coloco sempre para o paciente é que escreva as coisas que você deseja também e as coisas que você não conquistou, coloque também como prioridade, né? E se o sentimento nesse momento não está legal, ou está ótimo, né? Porque conquistei uma viagem que eu quero, ou voltar com familiares onde eu tenho saudades e não vejo, coloque essa prática, né? Então, as emoções, elas são super importantes não ficarem só no pensamento, né? Então, tem gente que gosta de fazer um quadro de visão, então coloca lá a família, coloca os filhos, coloca o que deseja, mas coloque também as coisas que conquistou e seja grato pelas coisas que conquistou esse ano. Então, acho que a dica que hoje eu dou, quando chega nesse momento, é reestruture isso, reveja as coisas que você conquistou, que você quer conquistar e faça um planejamento bacana, porque isso dá uma satisfação muitas vezes. Dá um direcionamento. Tá, posso captar, resumir o que eu captei do seu ensinamento? Claro, por favor. A importância da gratidão, né? Da gratidão. Muito importante, exatamente, a gratidão acaba exatamente. trazendo benefício pra gente. Exatamente. Eu acho que a gente pode... Eu esses dias fiz um resumo do meu ano. Eu tenho... Claro que a gente tem desafios, mas eu tenho mais gratidão pelo meu ano do que reclamação. Então, quando a gente já neurologicamente tem essa habilidade de ver que desafios vêm, mas a gente é grato até pelos desafios, as emoções melhoram muito. Verdade. Falando nisso, até tá na Bíblia, né? Pra gente agradecer até os problemas, né? Exatamente. E aí, exatamente. falando nisso, eu também sou muito grato, inclusive as pessoas que estão ao meu lado, né? A minha família, a esposa, tudo. Até vocês, porque essa troca faz muita diferença na vida da gente, né? Tão bacana ter te conhecido, você fazer parte do podcast, o Dr. Fernando, vocês que também são parte agora, né? Com certeza, então isso faz toda a diferença, isso é importante para a vida da gente. Se a gente perceber isso, né? As pessoas trazem sempre algo a mais, né? Então a gente às vezes, tudo que a gente faz, muitas vezes tem ali aprendendo algo novo, né? Exatamente. Tudo às vezes sempre deixa e sempre leva alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes a gente está aí nessa luta toda, e faz um podcast e trabalha no estúdio, faz sei o quê, você tem seu trabalho. Isso também acaba sendo propaganda do trabalho e a gente pensa que tudo isso vai trazer um retorno financeiro, mas fora isso, o retorno que já está trazendo da gente aprender com o outro, essa troca, a amizade, é gratificante. Então eu sempre costumo dizer que a jornada vale a pena. Às vezes até vale mais a pena do que a chegada. É muito bacana. Exatamente. É sempre assim, né? Pensando agora na saúde física, né? Que é uma coisa que o fim de ano é a pessoa que lamenta que não conseguiu fazer aquilo que tinha planejado, né? Não conseguiu ser ativo, não conseguiu emagrecer. Emagrecer acho que está nas top 1, né? Acho que é a top 1 meta de janeiro, 2 de janeiro tá lá, é a top meta 1, mesmo para quem nem precisa emagrecer, tem isso, né? E aí passa o fim do ano, chega se lamentando. Eu gosto de uma brincadeira que fala, né? Comecei o ano tendo que perder 10 quilos, agora eu preciso de 12, né? A brincadeira, né? Essa é uma brincadeira. Mas eu acho que a gente pode olhar com carinho para a nossa saúde, né? E a gente não precisa pôr como meta números, a gente precisa pôr como meta cuidar da nossa saúde. Então, aquilo que a gente fala tantas vezes nos nossos podcasts aqui, né? Comer melhor, movimentar-se, dormir bem, ter boas relações, né? Comer comida de qualidade, eu acho que beber água, evitar fumar, né? Parar de fumar, diminuir álcool, são as coisas que a gente tem que fazer pela nossa saúde. E nas festas a gente pode se permitir, porque também não precisa ficar com a culpa, né? Ai meu Deus, eu vou comer demais, ai eu vou beber. Não é 1, 2, 3 dias que a gente come demais ou que a gente exagera, porque são alimentos gostosos, que trazem conforto, memória, coisa boa, lembra infância, lembra família, lembra amigos. Casa da avó. Tudo, lembra tudo. Não é isso que vai acabar com tudo que você fez, com tudo que você construiu, que se você construiu com solidificação, né, muito sólido, a coisa fica, né? Então, pode se permitir curtir, porque isso é tão bom quanto cuidar de você o ano inteiro, né? Muito bem. É verdade. Sensacional. A doutora Aline ia falar sobre o mesmo assunto aqui? Sim, claro. Eu acho que o Natal é uma data maravilhosa.
Então, a maioria das pessoas amam o Natal. Estar com a família, é o amor, né? A alegria, né? Toda essa emoção que traz o Natal. Como também trazem muitas memórias. E com isso, as pessoas que já perderam alguém, né? Relacionam essa data e aí parece que não se torna tão atrativa ou tão prazerosa. Ou aquelas pessoas que estão doentes mesmo, né? E aí o Natal começa a registrar para ela que não é uma data tão boa pelo sofrimento que ela está passando, né? Então, assim, eu recebo muito pacientes no consultório que chegam em fase paliativa, né? Muitas vezes, tratamentos de câncer e já estão sem esperança. Eu acho que quando a gente perde a esperança ou a gratidão, a gente perde muita coisa. Dizer quanto tempo a pessoa ainda vai viver ou o que vai acontecer, na verdade é o que eu tento assim, sempre falar, compete sempre a Deus, né? Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. E existe sim várias formas da pessoa continuar e ganhar e tentar outras alternativas e às vezes funciona muito para muitas pessoas, né? E no Natal dá sim para também ser saudável. Porque o que é o ideal? A gente sempre fala a lei de Paretos, 80-20. Então, se está tudo bem e você pode comer ali um pouquinho, não é aquele pouquinho que você comeu naquele dia que vai atrapalhar todo o seu tratamento, né? E depende, né? Porque tem pessoas que têm uma restrição maior, outras menos, mas são escolhas que a gente faz e comida. Comida de verdade nunca vai fazer mal mesmo, né? É verdade, é verdade. Muito bem. Só antes de pedir a fala da doutora Juliana, você falou de Deus, né? Falando em gratidão, é muito importante ser grato a Deus. Como eu falei da Bíblia, né? Que agradecer até nas coisas ruins. Mas se você for ver quanta coisa boa. E Deus cuida dos detalhes, né? E muitas vezes ele sabe exatamente o que você está precisando também. Ele te entrega aquilo. E porque se você prestar atenção, é real mesmo. Então Deus entrega. Por exemplo, eu estava lá cuidando ali da minha casa, que é a confraternização, né? Vou receber o nosso pessoal lá pro Natal, fazer em bagunça casa, com a dele. família, né? Então aí cuidando lá, vendo detalhes e tudo mais. Aí tinha um detalhe que eu percebi, né, em uma das luzes e tal, um spot, e o spot não estava legal e tudo. E aí eu fui mexendo umas coisas e eu não estava procurando o spot. E aí, numa das coisas, tinha um spot novo guardado que eu nem sonhava que existia lá em casa. E aí, qual a probabilidade, a possibilidade de eu ir num lugar, que tem tantos lugares lá de armazenamento, e achar justamente o que eu estava precisando, que eu tinha visto há meia hora atrás. Assim, é Deus que dirige. Com Deus que certeza, fala, com aquilo ali que você certeza. acabou de ver, não fica preocupado não, não precisa comprar outro não, tá aqui, ó. Entende? Então, assim, se você perceber, não tem como não ver que existe um Deus cuidando da gente. Certeza. E eu acho que quando a fé, como é paliativa, eu penso muito nisso, né? No final, né, o que a gente tem que agradecer? A vida que a gente constrói. Então, desde o comecinho, o que a gente constrói para nós mesmos? Então, o Natal, que pode ser um renascimento, né? Ou o Ano Novo, que pode ser recomeçar o ano. O que é importante é exatamente essa jornada. Qual é a jornada que você está caminhando para você mesmo? Então, é muito importante a gente olhar para o lado emocional nesse sentido. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sim, doutora Juliana? O Natal é uma data que a gente tem uma reflexão gigante, né? Tudo que você fez durante o ano, ele vem uma retrospectiva. Aí você chega no fim e você fala assim, meu Deus, olha quanta coisa eu passei, olha quanta coisa eu venci, olha quanta coisa eu conquistei, né? E olha as pessoas que eu tenho à minha volta, né? E hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que não comemoram mais o Natal, né? Se desanimaram por percas e tudo mais, né? Hoje em dia a gente não vê mais tantas casas enfeitadas, né? Verdade. Mudou muito. Mudou. Antigamente as pessoas se animavam um mês antes para comprar roupa do Natal, né? Fazer aquela coisa de vou enfeitar a árvore com os meus filhos. As tradições, elas mudaram muito, né? Eu gosto muito de tradição. Eu também. Eu chego no dia de montar a árvore, eu pego minhas filhas, eu vou montar a árvore, eu invento doce, eu faço elas fazerem comigo. A minha pequena, ela acredita em Papai Noel, sim. Quando não é meu esposo, é meu primo, é meu sobrinho, cada um tem um dia que vai se vestir de Papai Noel. E também no Natal todo mundo quer se arrumar, né?
Aí Natal todo mundo quer correr atrás do prejuízo, A clínica fica cheia, né? As crianças, elas trazem esse espírito, né? Eu falo que você pega as famílias que têm crianças pequenas. É muito bom. O núcleo familiar parece que fica... Ele curte mais essa data. Até pelas crenças das crianças, a história do Papai Noel. Eu percebo isso, assim, as famílias que têm crianças ainda, a coisa encantador, mais, né? Encantador, porque ainda é encantador. Aonde você perde isso quando você já não tem as crianças ali. Muita gente perde na hora que já não tem mais as crianças. E as famílias estão ficando menores, né? Sim. Verdade, então, a gente tem menos crianças circulando aí, já fica um pouco... Por isso que talvez a gente veja menos luz, menos brilhos. Sim. Ainda mais em São Paulo, que é uma cidade que tem muita gente aqui que é só, né? São Paulo é uma cidade enorme, muita gente só. Então a gente acaba vendo menos esse encantamento. Embora esse ano São Paulo tá linda, né? Não sei se vocês andaram por aí, assim. Eu trabalho na Avenida Paulista, então a Avenida Paulista tá pura luz. Que bacana. Tá bem bonito. E é engraçado, né? Essa época ela realmente mexe com as emoções, que nós estamos aqui num podcast de saúde e a gente fala mais falando da saúde mental, né? E espiritual do que tudo. Mas dentro disso, quais os principais desafios de saúde e bem-estar que as pessoas enfrentam nessa época? O que vocês veem? A correria, eu acho. Nossa, muita correria. Deixa eu te interromper aqui. A gente está acostumando a falar que o povo parece que não vai acabar o ano, vai acabar o mundo até dezembro. É um mês mais curto para a enorme maioria das pessoas. É um mês aí que é para todo mundo ter pelo menos uma semana a menos, que é a última semana do ano, é uma semana que muita coisa para. Aí tem os afazeres, né? Presente de Natal, fechamento de empresa, terminar trabalhos, entregas, né? Que ela estava falando dos protocolos dela. As férias, preparar tudo para poder sair de férias. Quem tem filho vindo para casa no início do mês, que já te deixa mais louco, né? Com mais afazeres, isso já dificulta. Aí tem a galera, que eu brinco, que é a galera da estética, que quer ficar mais bonito pro Natal, pras férias, e quer arrumar ali e aqui. A galera da doideira do check-up de fim de ano, que eu morro de rir. Tem o povo que faz check-up. Eu preciso fazer agora, ou pelo menos pegar as guias. A maioria quer passar em consulta para pegar os pedidos de exames, para aproveitar janeiro, fevereiro para fazer. Então é uma correria meio desenfreada mesmo, assim, né? Então acho olha que eu pensei nisso, eu falei, vou falar para Fê já dar os pedidos. Eu escuto todo dia. E as pessoas que não se cuidam quase o ano inteiro, chega nessa época quer se cuidar de tudo, né? De academia, de beleza. Mas daí o verãozão, né? O verãozão é uma maravilha. Eles querem um mês fazer tudo que fez o ano inteiro. É um negócio ali. Boa, tia, mas aí eu te digo, as pessoas não estão em busca de saúde. Aí é o nosso maior erro. A galera que corre atrás do prejuízo, né? Seja principalmente o estético. Busca de estética, né? Não é a saúde. Eles querem a estética. Querem estar bonito na praia. Eles querem ir bonito pra praia, exatamente. Eles querem um milagre, né? Sim, milagre. Mas você tá lá pra quê, ué? Não, mas não milagre. Tá lá pra fazer milagre. De dia pra noite, como é que você vai fazer? Não toma água, não come direito, aí assim, depois quer captar. Fala assim que você faz milagre, mas precisa um pouquinho mais de tempo, né? Exato. Preciso de ajuda, né? Meu milagre não vem assim, eu preciso de ajuda. Me ajuda a te ajudar, né? Aquela coisa. Boa. Mas acho que a correria é um marco de dezembro. Eu tenho a sensação, eu não sei vocês, que parece que essa época do ano a gente já tá mais cansado, né? Mesmo... E é uma sensação, porque vira janeiro, assim, não, é comprovado isso, é comprovado. Porque a gente parece que a energia, você vai trabalhando ali naquele finzinho de energia que você tem. E chega dia 1º, 2 de janeiro, todo mundo fala, nossa, começou o ano de novo, não sei o que dizer aquilo. Mas emocionalmente é comprovado que as pessoas tendem a estar desgastado mesmo, porque acabou um ciclo. E renasce porque está começando um ciclo. Né? Isso fica. É algo social mesmo da nossa sociedade. E junta com a correria, porque é uma época do ano que você falou, tem as confraternizações, as festas, o trânsito fica pior. Tá horrível o trânsito. O caos parece que aumenta. Isso, dentro desse mesmo comentário, como o autocuidado pode ser praticado de forma simples, mesmo durante a correria das festas? Eu sempre vou dizer que é fazer atividade física. Eu acho que meu nome deve ser Fernanda Atividade Física. Eu também acho que a gente tem que mudar lá no Instagram. É conseguir manter-se fisicamente ativo, é conseguir continuar minimamente dormindo bem, comendo dentro a gente sabe que as festas vêm aqueles excessos, mas tentando manter alimentos de verdade, como você falou, né? Comida de verdade, bebendo a sua aguinha, convivendo com pessoa que te faz bem, olhando para o seu lado psicológico, acho que isso é muito importante, a dar atenção e o aconchego que você precisa, né? Quem tem o sofrimento envolvido por conta de perdas, por conta de histórias, por conta de memórias, tá tudo bem não estar bem. Eu acho que o
Hoje existe uma pressão do mundo que parece que você não se sentir bem é errado, né? Você está triste, você se sentir entristecido, você está errado. Como que você pode estar triste no Natal, gente? A gente pode, exatamente. Né? E a gente acolher a nossa dor, o nosso sentimento também é importante, muito importante, né? Tem muito, né? É a época que a gente lembra das perdas, né? Fala, pô, ele não está aqui com a gente, não é uma época tão gostosa. Acaba marcando, se foi, né? Betânia se foi. Mas também eu acho que é importante ressignificar o que essa pessoa viveu aqui, não só a morte, né? Sim. Não só o luto, legado, mas o legado que ela deixou. Poxa, tal pessoa estava aqui, viveu isso com a gente, tudo o isso. O privilégio que tivemos de conviver com essa pessoa por tantos anos. Exatamente. É que não é cultural pra gente fazer isso. A gente muda esse mindset, festejar, fica mais fácil. Tem países que festejam no funeral, o quê? O tempo que viveu com a pessoa. E eu acho isso incrível, porque são pessoas importantes muitas vezes, né? Que a gente teve o privilégio de viver, sabe, muitos anos, e naquele momento a gente tá só chorando uma dor, né? Mas na verdade, assim, olhar por esse outro prisma é muito interessante e nos ajuda a ressignificar, né? Você sabe que eu escrevi no meu livro uma partezinha assim, que eu agradeci a Deus, né, por ter, mesmo tendo sido pouco tempo, eu agradeci a Deus por ele ter dado meu filho por 20 anos, né, e eu conheci essa pessoa maravilhosa e me deu a grande esperança de que eu vou viver com ele eternamente. Amém. Eu vou vai encontrá-lo e viver eternamente. E aí dentro dessas perdas, que eu perdi meu filho, já meus pais, mais 7 irmãos, acabei de perder um faz um mês, Poxa vida. 3 semanas eu acho. E aí a gente acaba que aprende a conviver com o que a doutora acabou de falar. Por exemplo, no próprio enterro do meu irmão, pastor Anderson, a gente agradece ele pela cerimônia que ele fez. A gente se sentiu acolhido ali, se sentiu, porque a gente só lembrou das coisas boas dele. Falamos do Fuscão Preto que ele dirigia, que ensinou todo mundo a dirigir no Fuscão Preto. Falamos das piadas dele. Ele tinha uma piada que até ele morreu com ela, a gente não sabia o que era. Ele, nas festas ele falava assim, e cadê o Beleléu? Cadê o Beleléu? Aí todo mundo, é o Beleléu. E até hoje a gente não sabe, morreu, a gente não sabe o que era o Beleléu. Vocês já leram o livro O Homem Mais Inteligente do Mundo? Não, esse livro tem um episódio, uma cena do livro. É um homem que ele se faz de mendigo e ele fica andando e traz ensinamentos com isso. Aí uma das cenas ele entra num velório de um desconhecido, ele descreve no livro que é uma pessoa jovem, um homem jovem, e aquele sofrimento muito grande, né, porque é uma pessoa jovem. E aí ele vira para uma pessoa e fala assim, o que ele te fazia rir quando você estava com ele? Aí a pessoa contava, ele cutucava o outro, qual é a memória mais divertida que você lembra dessa pessoa? Aí ele foi cutucando cada pessoa, pedindo para a pessoa lembrar momentos bons. E aí, em pouco tempo, ele transforma um velório que era puro choro em gargalhadas e sorrisos, né? E aí ele fala sobre isso, ele fala assim, a pessoa se foi, mas o que ela deixou tá aqui. Né? E na nossa família a gente aprendeu a viver com isso, a lembrar das coisas boas e engraçadas e tudo mais que as pessoas faziam. A gente lembra do Miro, a gente não fica entristecido com a morte dele, ele era uma piada, né, ambulante. Sim. Ele era muito legal, muito engraçado. Então parece que ele tá aqui hoje, a gente fala dele e tudo mais, que é o outro irmão meu, né? Enfim, e aí a gente aprendeu, doutor, a viver desse formato com tantas perdas que eu tive, que se eu fosse chorar todas elas, principalmente a do meu filho, era para estar na sarjeta. Exatamente, né, que eu falo isso no livro. exatamente. Mas eu tenho a grande esperança. E isso é um ensinamento, né? Para que todas as pessoas que nesse momento estiverem assistindo o nosso podcast, entenda que todos nós passamos por esses momentos, mas estamos aqui para ressignificar o dia seguinte. Né? Não adianta, a gente vai chorar, eu também perdi um irmão, tenho meus pais vivos, mas perdi um irmão, mas a gente tem como ressignificar, né? E viver a saudade e o legado das coisas boas que ficaram. E saber pedir ajuda, né? Eu acho que nessa época uma das coisas que é muito importante é, se você não tá bem, pensamentos difíceis, uma dor que tá difícil de carregar, pede ajuda. Tem tanta gente que pode ser um ouvido, uma escuta, um afago, um abraço, e que pode te ajudar a ressignificar, a sair desse lugar ruim que você tá, né? De dor, de muito sofrimento, que parece que aumenta nessa fase para muita gente. A gente pode ajudar essa pessoa, não hesita em pedir ajuda, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito bem. Tem uma outra dica também para dar, né? Além de ter uma dica que não era essa que eu ia dar, é importante escrever também, né? Sim. Você falar suas dores por escrito. Mas a outra que eu ia falar é a gente também honrar aquela pessoa que se foi, pra gente se sentir bem com ela. Por exemplo, meu pai, né? Toda vez que, às vezes as pessoas até me elogiam, falam, não, em você eu confio, você já fez tal coisa e tal. Eu falo, aprendi com meu pai. Entendeu? Então, honrar o legado que foi deixado, né? Então, isso é importante também para você. Você não sente a falta daquela pessoa com dor. Você sente a presença dela com os ensinamentos. Ela fez isso por mim. E isso tudo fez eu lembrar
há uns 3 anos ou 4 anos, eu já tinha encerrado os meus atendimentos de Natal e uma vizinha lá do nosso bairro me procurou. Que o marido dela estava desenganado e ela tinha que chamar os filhos para fazer ali o paliativo, tudo, terminar essas cerimônias. Só que ele não faleceu naquele momento, e aí eu fui ressignificar no dia 23 de dezembro, né? Abri o consultório, fui lá fazer uma sessão com ela, para que ela ressignificasse aquele Natal de uma maneira mais saudável, levasse sim a família, né? Se fosse ali, ele ainda sobreviveu dentro do hospital mais 8 meses, não foi naquele momento, mas que ali ela começasse a entender qual é o legado dele e para a família. Então, esse momento, muitas pessoas também estão próximos de perder alguém, mas não ficar só... Vai sentir a dor? Claro que vai sentir a dor. A nossa cultura, ela trabalha um pouco isso, mas ressignificar o que foi essa jornada. Aí fica mais fácil. Sim. Ontem eu estava conversando com um parente que é pastor e ele perdeu o filho fazem 2 dias. Nossa. Uhum. E um rapaz super saudável, com 50 anos, fazer atividades, financeiramente estruturado. Tava na cabeça que ele queria passear em Jericoacoara. Aí foi. Chegou lá e ele adoeceu. Aí do hospital, infelizmente foi embora, né? Faleceu, entrou em óbito. E aí eu conversando com ele, né? Eu tenho uma mãe adotiva também, né? Que eu passei por adoção. E ele é esposo dela. E os dois são pastores lá em Tatuí. E aí eu conversando com ele, né? Eu falei, poxa, né? Não vamos pensar no porquê, mas o pra quê, né? Pra que ele infelizmente partiu? Talvez se ele estivesse aqui, ele poderia ter sofrido com outras coisas. Se ele tivesse acidentado, ele ficaria internado, né? Seriam dores maiores para vocês, para a esposa, para os filhos, né? Mas o porquê, a gente fica ali, mas por quê? Mas por quê? Não, para que ele não sofresse, para que não, de repente não tenha passado por algo muito pior, traumático, né? E também a gente não aprende a dizer adeus às pessoas, né? A gente não tem a cultura de viver e falar assim, bom, um dia eu vou morrer, a gente sabe disso. Mas a gente não se prepara, não existe um preparo pro luto, né? E essa é uma questão também muito difícil. Então, eu conversando com ele, eu falava assim, mas poxa, vamos lá. A gente sabe que a gente tem um legado e a gente sabe que quando Deus quer, a gente cumpre a nossa missão e vai para ele. Então, você melhor que eu, né, sabe que um dia todos nós vamos se encontrar, né? Então, assim, aí ele começou a falar várias partes da Bíblia e tudo mais. E aí ele parou de chorar. Porque ele começou a falar assim, poxa, é verdade, eu sou pastor e tudo mais, mas na hora do luto a pessoa bloqueia, né? Quando ela volta pro foco dela, ela fala, gratidão, meu Deus, ele foi ótimo filho, tem ótimos filhos, me deixou coisas muito alegres, ele tem 83 anos e o filho partiu com 50, então acho que é mais difícil, né? Sim, o momento da ressignificação. Não vai dar mesmo, tchau pro filho. Isso, acho que é a pior coisa. Não dá nem pra imaginar, da vida, né? Não é o cronograma da vida. A dor é tão grande, né? Sim. Exato. Eu não consigo me infelizmente a gente imaginar, fica, difícil, por quê? é Não é o porquê, né? É o pra quê. Sim. E aproveitando também esse começo de ano, nós falamos que tem muitos check-ups, mas na verdade é muito importante quando a pessoa vem para fazer o preventivo. Então, porque muitas vezes a gente se preocupa, enquanto mães, por exemplo, com os filhos, com o marido, em cuidar da empresa, em cuidar de tantas coisas, a gente fala, quando tudo estiver bem, estiver rodando, aí eu vou lá me cuidar. Não é assim que a gente pensa? Aí quando meu filho crescer mais um pouquinho, agora é para o meu filho, agora é para o meu marido, agora são para meus pais, a gente sempre tem alguém que a gente quer cuidar primeiro, porque é um dom nosso mesmo, às vezes, de mulher. Só que, na verdade, você já parou a pensar, se você não estivesse hoje aqui, como as coisas estariam? Sim. Tudo rodando. Então, primeiro, a gente Tudo rodando. tinha que cuidar da gente, para que a gente esteja bem, para poder conquistar todas as outras coisas. E a gente negligencia muitas vezes. E os desequilíbrios e as doenças crônicas vêm da onde? Dos pequenos desequilíbrios não cuidados. Então, daquela resistência insulínica que está batendo, você não cuida, logo se torna uma diabetes.
tá com hipotireoidismo não tratado. E tantas coisas pequenas que vão fazer toda uma alteração nos seus marcadores metabólicos e vão te levar a doenças crônicas. Então, olhar para você e cuidar de uma forma preventiva, você vai ter um ganho imenso de energia, disposição, né? Vai vencer os problemas psicológicos, né? Então, eu acho que é um ganho para todos. Aproveitando, então, já que vamos entrar no início do ano. Perfeito, perfeito. Eu preparei aqui uma pergunta especial para cada uma de vocês, tá? Aí, como a doutora Aline acabou de falar, eu vou então começar aqui com a doutora. Ele bota eu sempre na reta. Edilane, eu vou para todo mundo fazer duas em uma aqui, mais ou menos, tá? Porque o fim de ano desperta emoções tão intensas, assim, saudades, ansiedade, expectativa, né? Não sei se você vai saber exatamente, porque não é uma questão de ser profissional, coletivo, né? Para saber o porquê, né? O porquê que você acha que desperta tão intensa na sua visão e como a gente lida com isso você sabe, você é profissional disso, né? E como uma pessoa pode se proteger emocionalmente aí nesse momento das cobranças familiares, sociais, festa, dar presente caro ou presente barato, né? Então, como lidar, né? Tanto com essas emoções que a gente falou, né? De morte, de perda, de tristezas e tudo mais. E também com esses outros problemas de fulano tem o dinheiro para dar um presente melhor, eu não tenho, e tudo que acontece no fim de ano. Eu acho que a primeira coisa é a gente se reconhecer dentro do universo que a gente vive. Né? Eu vou dar o presente que cabe no meu bolso. Não tem. Se o outro não gostar, paciência. Quando a gente cuida primeiro da gente, a gente sabe proporcionar que for um biscoito que eu fiz com as minhas mãos, ao invés de um presente caro, eu vou estar dando com amor. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a gente tem que estar bem conosco, né? E aí, se você quer ou não participar daquela reunião da família. E que se não estiver bem, tá tudo bem. Né? Eu acho que socialmente existe muito essa pressão de que todo mundo precisa se reunir no Natal. Todo mundo falou mal da família o ano inteiro. Então, assim, o Natal não é só o dia 24, dia 25. O Natal é o ano inteiro. Então, faça por você e pela sua família e pelos seus amigos o ano inteiro. Então, o presente, ele tem que ser dado por amor. Fala. Eu tenho um contraponto. Fala. Perfeito. Tem que ser o ano inteiro. Isso é perfeito mesmo, tá? O ano inteiro, sim. Porém, às vezes você não conseguiu, não pôde e tudo mais. E aí, sim, é que você tem que aproveitar essa época maravilhosa para poder, né, descontar tudo isso. Por exemplo, eu realmente deixo. Estou bem tratado na padaria e eu às vezes falo, é junho, eu falo, pode deixar, Natal tá aí, vou lembrar de você. Em junho, e eu faço questão de ir lá e dar uma caixinha tamanho família, que eu consegui. Tanto que elas me trataram bem o ano inteiro, né? E assim com o cliente, também, né, é uma bênção para mim, os clientes são que sustentam a minha empresa e a minha família. Sim, né? Sim. Quero agradar os clientes. E aí eu quero fazer isso tudo no fim de ano. Mas, Túlio, a gente tem às vezes a oportunidade de estar com algum familiar porque quer, não por obrigação. Assim, não é pela... pela convenção. Social, convenção social. Tem que estar lá. Porque quando tem que estar lá, o clima pesou e as pessoas, aí elas colocam o Natal como um peso e não como um momento de alegria. Entendi. Então, hoje eu acho que assim, é uma oportunidade de pessoas também fazer as pazes, mas se você está disposto. A história da convenção às vezes é tão difícil que eu falo assim para as pessoas, por exemplo, quando quem é casado, né? A guerra do aonde vamos passar o dia 24, o dia 25. Em vez de ser uma coisa leve, vira guerra. O marido a mulher quer levar o marido da casa dela. Aí ele, mas todo ano eu passo na casa da sua mãe, vamos na casa da minha dessa vez. Em vez de ser uma coisa leve e tranquila, isso é verdade, isso acontece. Eu já vi acontecer mesmo. Essa história de passar na casa de um ou na casa do outro. Alguns se dividem, pra não ter briga. E aí eu falo, gente, não precisa virar essa guerra, né? Assim, mas vira. Porque parece que muitas famílias precisam ganhar da outra. Não abrem mão daquilo, né? Então, eu acho que assim, primeira coisa que hoje eu falo pra minha filha, e liberei ela, eu falei, filha, passa o Natal onde você quiser, né? Porque hoje eu tô separada. E tá tudo bem, porque eu tenho o ano inteiro com ela. E não é um dia que vai fazer a diferença, né? Mas isso também culturalmente vem das pessoas mais antigas. Então, se a gente quebrar um pouquinho desses paradigmas, fica mais leve. É tão convenção. Esse ano, por exemplo, vai ser um ano que eu vou passar o Natal só eu e o Diego.
porque meus pais estão indo para Atlanta, que minha irmã tá lá, vai ficar lá um ano, então eles vão passar o Natal com ela, meus filhos vão passar com o pai. Vou lá passar com você. E vai estar eu, Diego, a gente talvez vá pra praia, se quiser estar convidada. Eu acho que... Pode concluir. E aí, assim, eu tô super em paz com isso, que pra mim, eu sou igual a você. Exatamente. Pra mim, a data 24, 25, é gostoso estar com as pessoas, mas se não der pra estar, eu tô em paz. Mas as pessoas ao meu redor estão incomodadas. Exatamente. Gente, ai, mas você vai passar o Natal sozinho? Não vou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você tá bem com você mesmo, essas coisas elas fluem de uma forma exatamente. muito tranquila, né? Eu acho que tudo dá, se as pessoas forem do bem, tudo é resolvível. Por exemplo, o meu filho mais próximo de mim, mais queridão, e a gente, é tradição lá em casa passar, todo mundo vai pra lá, vai família, vai amigo e tal, a gente tem tradição de fazer o Natal lá em casa, então as pessoas gostam de ir lá, né? A casa enche, lota. E o meu filho, que é o meu mais próximo, então, inclusive trabalha com a gente também no marketing e tudo mais, ele quase nunca passa com a gente, mas ele passa lá. Então no Natal ele primeiro passa lá umas 7 da noite, fica um pouquinho, fica até as 8, come alguma coisinha, bebe, tira foto, troca presente e vai pra casa da mulher, da família da mulher dele. E tá tudo ótimo. Tá tudo bem. E fez a parte dele, ele veio e fez Exatamente, ainda, né? exatamente. Fez Eu acho que foi. o importante, minha filha fala, mãe, o dia que eu tiver minha casa, vai ser todo mundo lá. Sim, filha, faz, porque é tão, eu vejo assim, é um peso, muitas vezes, tão cansativo, aí tem que ficar em tal lugar. Não, eu daqui pra frente, nas minhas próximas gerações, da minha filha, não tenho esse peso. Né? Eu acho que vamos fazer diferente. Dá pra estar junto? Vamos todo mundo estar junto? Vai ser dia 24 num, depois dia 25 outro. Beleza, e tá tudo bem. Então porque assim, a gente lida desse formato, com essa ansiedade, a expectativa. Exatamente, tira um pouco isso. Bota uma leveza aí. Perfeito. Então agora eu vou uma perguntinha aqui para Juliana. Vamos lá, Juliana. Olha minha bola eu já passei. A autoestima costuma ser muito pressionada no fim de ano. Sim. Como olhar para o corpo com mais... Aliás, essa é a pergunta já. Como olhar para o corpo com mais gentileza? As pessoas podem, né, sem se cobrar. E quais cuidados estéticos são realmente importantes nessa época? Não apenas os que influenciam. Sim. Assim, as pessoas, elas acham que o Natal... Muitos vão pra praia, né? Pra praia, pra sítio. E acham que tem que ter aquela beleza escultural do Instagram, né? Aquele... Como é que se diz? Bumbum perfeito. Exato. Uma beleza instagramável. Exato. Aí vai lá, olha no Instagram, fulano O de filtro tal. do Instagram. Oh, meu Deus. Vai lá, olha lá, tal. O fulano de tal tá com bumbum em dia, com a barriga em dia, eu quero ficar igual. Aí eu já converso, calma aí, vamos lá. A pessoa, ela é diferente de você. O seu metabolismo não é igual ao do outro. Eu preciso fazer primeiro uma pra gente ver como que o seu corpo vai receber, né? Porque o metabolismo não é igual para todos, né? Os resultados nunca vão ser igual. Então eu gosto de trabalhar com a sinceridade, né? Vamos com calma, é uma via de mão dupla. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte. As maiores queixas são faciais e a velha, o culotinho. A barriguinha, pochetinha. Barriguinha, pochetinha. Então aí eu entro gosto de fazer muito drenagem, porque vai abrindo os gânglios, vai liberando, né, as toxinas. Gosto muito de fazer a limpeza de pele, porque logo a imagem, né, às vezes a pessoa tá cheia de cravo, de manchinhas, né. Então isso daí melhora a autoestima da pessoa, assim, não em 100%, porque ela quer se comparar àquela pessoa que ela viu na TV, que ela viu numa rede social, ou ela quer se comparar ao modelo XYZ que ela gosta, né? Mas ela já fica 70% feliz porque Como que você consegue fazer ali? Isso. Quando eu digo 70%, porque as pessoas hoje elas se comparam muito com os outros, né? Mas você tá querendo dizer aí que você não vai conseguir deixar eu igual o George Clooney? Que de absurdo. novo essa história. Eu acho absurdo. Cá entre nós, viu, Túlio? Não, a gente não pode mentir, confiava né? mais em você, né? Não, a gente não pode mentir. A gente tem que ser clara e objetiva, né? Tá bom, vai 70% do George Clooney você prometeu agora. Aí sim, pessoal. Não, porque você não pode garantir 100% de uma coisa e frustrar a pessoa. Porque as pessoas falam assim, mas você me prometeu que eu ia perder 20 quilos em uma semana. Não existe.
Então a pessoa tem que ter a ciência da verdade. Então eu gosto muito de trabalhar com a verdade. Interessante, é interessante. Entendeu? Eu já tinha apanhado do meu cabeleireiro também, que ele falou que não dava pra deixar igual a George Clooney, pelo menos não dava. Mas você já viu aquelas 100%. interlace assim que faz? Eu acho que podia. Tá bom, mas ótima resposta, doutora. Sim, então as pessoas sim têm esse. Às vezes tem gente que se ilude de verdade, né? Muito, dá pra ter pressão, aí, autoestima baixa. É fogo. Ainda bem que eu tenho uma autoestima boa. Acho que todas nós É aqui isso aí. estamos bem com todas nós. Concordo. Tá Então tranquilo. não temos esse problema. Muito bem. Doutora Fernanda, olha só. Natal pode ser doloroso para quem perdeu alguém. Como acolher esse momento? Apesar de a gente já ter falado sobre isso, mas tem aqui a outra pergunta. Como as famílias podem lidar com o fim de ano quando há um ente querido em tratamento delicado? Que é o que você trabalha muito com isso. Olha, é até difícil de responder, porque existem tantas formas distintas, né? Assim, tem tantos... Porque o fim da vida, ele traz na pessoa... Se o Natal traz a reflexão, o fim de vida multiplica isso por nem sei quanto, assim, né? O que traz de reflexão. Mas quando a gente tem uma base sólida construída, quando você viveu a sua vida com plenitude, quando as suas relações estão bem resolvidas, quando você não está devendo nada, é tudo muito mais tranquilo, mais fácil. A gente pode, inclusive, transformar essa fase tão dura e tão difícil em boas memórias e bons momentos, né? Até brinquei com a Edi que, coincidentemente, a segunda quinta-feira que eu venho aqui, a segunda quinta-feira que, enquanto eu estou aqui, um paciente meu faz a passagem, um paciente meu em cuidados paliativos, coincidentemente. E nesses dois casos, foram dois casos muito bonitos, que foram famílias que estavam muito bem orientadas, muito bem acolhidas, todo mundo muito tranquilo, um fim de vida calmo, sem dor e próximo de todos aqueles que eles amam, né? Então dá para ser, apesar de a gente falar, a morte traz tanto sofrimento muitas vezes, mas quando há o entendimento que gente, vai acontecer com todos, né? Ela consegue ser leve, ela consegue ser suave e de novo, trazer até uma boa memória, trazer um sentimento bom de tudo aquilo que você viveu. Eu acho que perder alguém nessa fase do ano ou próximo de datas específicas é sempre mais difícil, porque você acaba colando uma coisa na outra, né? O que era para ser um momento de só alegria, diversão, vem com a perda. Então, eu acho que é muito a transformação mesmo. É você conseguir transformar esse momento em algo maior do que apenas a perda. É o que você trouxe, né? É a lembrança, é o que aquela pessoa te deixou, é o legado, né? Eu falo que todo mundo que passa pela nossa vida leva e deixa algo, né? O que essa pessoa deixou para mim, né? O que eu percebo muito é nesses pacientes que estão em fim de vida e nas famílias, quando as questões estão bem resolvidas, tudo é mais tranquilo. Então, o que eu sempre sugiro a todos é que resolvam essas questões. Falam aquilo que precisa ser dito, perdoe aquilo que tem que ser perdoado, acolha aquilo que tem que ser abraçado, né, acolhido, diga que ama quem você realmente quer dizer que você ama. Às vezes a gente deixa tanto para depois tudo isso, né? Deixa para fazer ali naquele momentinho final, ou a pessoa até às vezes vai embora e você não pôde dizer, não pôde falar aquilo que você queria, não pôde perdoar, não pôde acolher. Acho que essa é a maior mensagem que eu posso dar a todos, né? Independente das datas, é a gente construir uma relação sólida para que quando tudo aconteça a gente está em paz com aquele momento, com aquela situação. Muito bem, sensacional. Tenho certeza que a audiência está grudada aqui nesse podcast, porque realmente muita fala importante. Ajuda a gente mesmo em ouvir. Com certeza estamos ajudando as pessoas. Muito Esse bom é o isso, intuito parabéns. daqui também, né? Não só a saúde física, mas é neste momento de saúde espiritual, para que a gente possa ter um final de ano bacana, gostoso, e começar um ano com gás. Renovado, né? Bacana. E aí a gente tem também, para saúde física também, conselhos aqui, ó. Para a doutora Aline, doutora, olha só a pergunta. Quais as práticas naturais podem ajudar a aliviar o estresse desse fim de ano, né? Que sempre tem, que a gente comentou aqui, né? Faz um correria detox, total. né? E se existem alimentos ou combinações naturais que auxiliam a melhorar a energia, a imunidade e disposição nessa época. Muito bem. Eu acho que o estresse assim, é geral. As pessoas, principalmente nessa época do ano, tá sempre correndo demais e isso acaba afetando também o metabolismo. Uma coisa muito benéfica e que as pessoas não dão valor é você caminhar descalço na grama, na areia do mar, renovar suas energias, né? Então, tem estudos que mostram que a gente deveria caminhar na grama que nem a gente leva cachorro para passear, de manhã e no final do dia, né? Para que a gente realmente ganhasse essa
energia que vem da terra mesmo e de fato ajuda a modular nosso cortisol, nosso estresse. Tem eletricidade, né, doutora? Exatamente, também. porque a gente tem energia, então a gente troca os íons negativos pelos positivos e a gente realmente consegue ter um equilíbrio aí naquele momento de estresse. E sim, né, eu sempre digo, tem pessoas que, por exemplo, estão agora em tratamento, e tem tratamento que é um pouco mais rigoroso, depende da patologia que ela está passando. Então, quando a gente fala assim, todo mundo pode comer o que quer no Natal, nem sempre, que eu falo para meus pacientes assim, ó, o que é o mais importante no Natal não é a comida, é a confraternização, são as pessoas. Exatamente. E sempre tem o que você vai poder comer. Não sofra porque você não pode comer algo. E é um Natal, né? Exatamente. Porque assim, só eu não posso. A gente tem essa mania. É só eu que não posso. Pra tudo, Por quê? Né? E na verdade, cada um tem a sua individualidade e tem algo que não pode. Se é o diabético que não pode alguma coisa, é o hipertenso que não pode alguma coisa, é um tratamento, é um celíaco, é uma doença de Crohn. Às vezes há momentos que realmente não pode. Mas vão ter opções e você tem que ter inteligência emocional naquele momento de escolher o que é melhor para você. Agora, não estando nesse tratamento, não estando nessa restrição e querendo ser saudável, comer de vez em quando realmente não vai te fazer mal. Mas, assim, são escolhas diárias que a gente faz. Então, é assim, eu só sou saudável porque eu quero? É uma escolha diária. Então, você acorda já falando, hoje eu quero ser mais saudável. Então, eu vou pensar nas minhas escolhas. E aí, quando você falou, nos meus tratamentos, o que faz total diferença, e eu já vejo uma grande diferença na vida dos meus pacientes, é quando a gente realmente faz o detox e a desparasitação. Porque o nosso corpo está tão intoxicado, a gente tem contato com tantas toxinas e parasitas que a gente bloqueia os nossos receptores hormonais, a detoxificação celular. E quando a gente limpa e a gente suplementa, a resposta é muito rápida, né? Então, assim, eu vejo a melhora clínica, assim, muito evidente em 30, no máximo 40 dias. Então, você pega um diabético com tipo 2 e você muda completamente a alimentação dele para uma dieta mais cetogênica, em 40 dias ele está regulado sem tomar insulina, muitas vezes. Então, assim, às vezes dói um pouco nas escolhas, sim, mas o ganho que você vai ter lá na frente é tão grande que às vezes sim vale a pena pagar o preço agora, né? Porque o que mais inflama o nosso corpo? É o excesso do carboidrato, é o excesso do açúcar. Então, quando a gente já faz uma dieta que a gente já diminui essa carga, você já começa a desinflamar. Então, para a maioria das pessoas que sofrem com resistência insulínica, que é grande parte aí da população, já melhora muito o metabolismo, porque já ativa o metabolismo, né? Já, às vezes, já começa a melhorar a pressão arterial e já começa a trazer todo um outro equilíbrio para o corpo. Então, eu acho que é isso, dar atenção nesse foco, as pessoas que têm esse problema, essa doença crônica. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu sou celíaca. Então, assim, para mim, às vezes é um desafio estar em qualquer festa, não é só no Natal. Você fala, mas você não sofre de ver? No geral, eu já estou acostumada, mas às vezes você tem aquela vontadezinha. Aí você fala, é só um pouquinho. Para quem não tem certeza da palavra que você falou, o que é celíaca? Eu não posso comer nada que tenha trigo e nem glúten. Então, você assim, não pode mesmo? Não posso mesmo. Então, quando eu como alguma coisa com glúten, eu tenho os efeitos colaterais. Por mais que eu esteja controlada, meu organismo não tolera. Aí os efeitos são severos, às vezes. Então, às vezes eu falo assim, é que nem quem tem doença de Crohn. Às vezes, realmente não pode comer certos tipos de alimentos. Tem algumas doenças autoimunes, não pode. E aí, assim, a pessoa fala, mas é só um pouquinho, doutora. Mas esse pouquinho vai desencadear uma crise que você, às vezes, vai ficar quase um mês para tratar. Eu tenho certeza que eu vou ficar bom com a doutora, sabia? Eu também tenho. Eu tenho. A gente ouve assim e fala, é isso, a solução tá ali. Quando eu disser o que ele não pode comer, aí ele cai pra trás. Aí, doutora, eu queria só melhorar. Eu sei de duas coisas que eu realmente não posso, que eu sinto que faz mal. É o leite com seus derivados. Isso eu sinto que arrebenta. A gente tá em qual? E é difícil tirar. De número? Eu tô esperando desde ele o primeiro? se tratar desde o primeiro. A gente já vai sair aqui com uma agenda. Faz 50 episódios que a gente tá tentando. Vamos começar, mas agora vai. Você tem que se cuidar para cuidar da sua família, para cuidar aqui de todos nós. Olha só, a família enorme que você tem. Exatamente. E aí você vai deixando para depois, até ter um problema mais. Aí fica tudo mais difícil. Quando a gente já vê tudo antes, fica tudo mais leve. Mas sim, quando a gente detecta esses alimentos que nos inflamam e a gente escolhe continuar, a gente vai pagar o preço lá na frente. Porque essa inflamação vai se tornar um problema crônico, né? É isso. E dá para fazer de forma preventiva, exatamente. Vai entendendo o porquê. Exatamente. Então, porque, por exemplo, eu trabalho com nutrição de precisão, através de DNA. Então, assim, quando você sabe o que é melhor para você, os melhores suplementos para você, você já entendeu como está todo o metabolismo do paciente, então o protocolo para ser é muito mais assertivo.
né? Ele já te direcionou para tudo que você precisava saber. Muito bem, sensacional. Olha só, passa rápido, né? Bom pra caramba, daqui uns minutinhos a gente já vamos para as considerações finais. Mas antes disso, tem umas perguntas gerais aqui, que acho que é legal aí pra gente finalizar. E aí vamos responder da seguinte forma, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Que ritual ou hábito vocês recomendam para começar o próximo ano com mais saúde e equilíbrio? Detalhe, eu quero começar também falando o que eu acho e o que eu quero fazer e o que eu sinto que faz bem também, com equilíbrio, principalmente por causa do estresse, né? Então, falar para mim da questão do estresse, vai correria de ano e tudo, é o conselho que eu vou deixar. Em primeiro lugar, o conselho que eu vejo que é importante, meu filho pega no meu pé, todo mundo fala e é a coisa do momento, é exercício físico, ok. Mas um conselho que quase ninguém fala, mas eu vou dar para a questão do estresse, e isso realmente tira o meu estresse, e é muito bom, além de trazer, claro, até conhecimento, é ler. E principalmente vou ler revista, que a revista tem umas informações diferentes. Ler livro também é muito gostoso, livro de romance, outros livros. Mas eu gosto de ler agora nessa época, de ler na praia. Às vezes tá todo mundo nadando, todo mundo correndo, jogando bola, eu tô lendo. Na praia, no café da manhã que eu faço às vezes de meia hora, eu faço em 1h30, 2 horas lendo, né? E tomando, tá? E lendo ali. É uma coisa que realmente relaxa, tira o estresse, e é o conselho que eu deixo, porque faz bem pra mim, deve fazer bem pra algumas outras pessoas também. Pode ser que não seja pra todo mundo, mas é muito bacana você ler com calma uma revista, até um jornal, se for o caso, é uma coisa mais antiga, mas isso inclusive que como é que é soft, é cool, assim, é bacana você fazer isso também, mas né? ter tempo então, pra você, né? Que é retrô, né? Nada mais é do que ter um tempo para fazer algo para você e por você. É isso. Então pode ser a leitura, pode ser a caminhada, pode ser ouvir uma música, pode ser uma meditação. Cada um pode encontrar o seu, né? A sua forma de você ter um tempo pra... Eu sempre falo pro paciente, olhar para ele e dizer, quando foi a última vez que você fez algo por você e para você, né? Porque a gente faz pelo trabalho, pela vida, pelos filhos, pelo, e a gente às vezes deixa de fazer algo por você e para você. Os seus 30 minutos de leitura é algo para você. Você não tá fazendo para mais ninguém. Então, todas essas outras coisas é você. Então, falo, se você puder escolher algo, escolha isso, faça algo por você. E sabe a vantagem da leitura para mim, por exemplo? É uma das poucas coisas que consegue me tirar do celular. Inclusive eu reclamei uma vez que a própria leitura ultimamente está mandando a gente pro celular, né? Você tá lendo uma revista e ele fala, você precisa ver o aplicativo do fulano, tá bom. Aí você vai lá no aplicativo do fulano. Essa matéria ela está completa no site tal. Aí eu tentei ler várias vezes artigos no celular, eu desisti. Porque você começa a ler o artigo no celular e entra o WhatsApp. Aí você vai ver, quando você vê, você já clicou no WhatsApp, você já parou de ler o artigo, você está respondendo. Você já não consegue ler no celular, mas eu estou dizendo que tem revistas que ela está te mandando muito pro celular também. O QR Code, tudo assim, exato. Virou isso. Exatamente. Aí, doutora, já que você estava falando, é esse o seu conselho ou qual é o seu sobre pro próximo ano, para saúde e equilíbrio? Vai ser atividade física, não vai ter jeito, eu só sei falar disso, acho, não muda nada. É o seu nome, você falou, Fernanda, atividade física. Só falo de atividade física, que eu acho que é a melhor e a maior intervenção que a gente pode ter na vida. E o segundo é se acolher, é ser gentil com você mesmo. Você saber ser gentil, né? Olha para sua história e veja a sua história com gentileza e não com culpa e muito menos com pressão, para você sair um pouco do mundo da performance e ir para o mundo do possível e do que é prazeroso, né? Acho que é muito isso. Sim, sensacional. Doutora Juliana, qual o seu conselho? Bom, uma coisa que me faz muito bem, que eu gosto, é trazer a minha criança de volta, né? Eu assistir desenho animado, brincar. Eu brinco com a minha filha de casinha, tá? Isso mesmo. Eu gosto de ir no parque, sentar na areia, mexer nas coisas. É você trazer a sua criança de volta. Isso daí traz uma autoestima, traz uma leveza, aquela sobrecarga de tudo que você tava, todos os seus problemas, você esquece. E isso também ajuda a trazer paz. Então, eu acho que trazer a criança de volta ajuda muito. No tempo certo é bacana isso. Doutora? Você sabe que esse ano eu aprendi a ter muitos momentos de solitude e é importante quando a gente aprende a fazer isso. E eu perco sono rápido, umas 5 e pouco da manhã eu tenho que até ver isso por conta dos hormônios. E aí eu aprendi uma prática muito boa para mim. Eu vou lá para minha sala, faço meu café,
gosto de fazer alguns estudos bíblicos, e aí só depois disso eu começo o meu dia. Aí eu vou cuidar dos cachorros, né? Na verdade, quando eu já subo para a sala, eu já trago eles, brinco com eles, tudo isso. Mas um momento que eu aprendi que é meu, que eu gosto de fazer até antes do meu netinho acordar, da minha filha ir para a faculdade, é ter 5:30 da manhã, 6 horas, ter esse meu momento. Que legal. Então que bacana. Eu gosto disso, que parece que aí sim eu tô pronta pro dia. Que bacana. Você falou uma coisa interessante, doutora. Eu prestei atenção, não posso deixar de te fazer o convite. No ano que vem, fim de fevereiro ou começo de março, começamos a nova classe bíblica na nossa igreja. Esteja convidada, é gratuito, fazer o estudo bíblico com a gente. Quero, vai ter sim. apostila, Ótimo. você vai ganhar todo um material, tudo gratuito. E depois ainda tem certificado de conclusão, viu? Olha, então pode contar comigo que eu quero ir sim. Ah, que bacana. E realmente se aprofunda. É bem gostoso você poder Ótimo, falar. ótimo. Não, eu conheço da Bíblia. Isso eu sei falar. Eu quero mesmo, eu quero. Eu que acho que joia. é uma prática, fora os estudos que eu quero fazer esse ano, que eu tô com vários projetos, tem que dar conta de tudo, eu quero me aprofundar nisso. Que bacana. Então tá aí, vamos te inscrever lá no curso bíblico. Por favor. Perfeito. Doutora Aline. Eu acho bacana nesse final de ano, comecinho de ano, a gente traçar as nossas metas e os nossos sonhos. Por quê? Quanto mais a gente está planejando, sonhando, a gente está ativo. A pessoa estando com saúde, ótimo, ela já está trabalhando para alcançar aqueles sonhos. Se a pessoa está debilitada de alguma forma, ela já está projetando a sua mente por um futuro que ela vai estar, né? E ela vai começar a construir aquele futuro. Então, assim, quando você sabe que o paciente não tem jeito, quando ele parou de sonhar, quando ele está pensando só no passado, quando ele está achando que tudo está muito difícil, mas quando ele começa a mudar a visão dele e começa a sonhar, acreditar, ter esperança, tudo muda, né? E eu vou deixar a dica da água, né? A atividade física não tem como sobreviver bem sem água. Sem água. A alimentação, nós já falamos muito das escolhas, da comida de verdade, de entender se tem algo aí que te inflama, que te faz mal, está roubando os seus nutrientes, está roubando a sua saúde, porque às vezes, mesmo sendo saudável, às vezes aquilo não faz bem exclusivamente para você. Agora, a água é saudável para todos e a gente precisa de muita água para que a gente possa fazer essa limpeza do corpo, muitas vezes, né? Nutrir as nossas células, hidratar as nossas células. Então fica a dica aí para você, que se você não tem o costume de beber água, começar agora 2026 com a sua garrafinha, sabe, controlando a sua água, que você beba aí em torno de 2,5 litros, 3 litros, depende aí de cada pessoa, que isso vai lhe trazer também grandes benefícios para a sua saúde. Exatamente. Muito bem, sensacional. Agora, antes das considerações finais, tem duas coisas que eu quero fazer. Essa pergunta agora, e falar de vocês também, da empresa, porque tantas informações importantes, as pessoas vão querer falar, não, eu quero também ir lá na doutora Aline, eu quero estar com a doutora Fernanda, a doutora Edilane, a Juliana, né? Enfim. Não, eu vou passar antes das perguntas. Tá fácil aí, Letícia? Vamos colocar então, já está na tela. Pronto, doutora Fernanda, pode falar da sua empresa, doutora? Bom, Como te encontra? Eu sou especialista em clínica médica, atendo dos 14 até o fim da vida, porque também sou paliativista. E o meu propósito é cuidar da sua saúde como um todo, né? Fazer a gestão da sua saúde. Ser uma médica para chamar de sua. Perfeito, sensacional. E para te encontrar... Meu WhatsApp, se entrar no meu Insta, que é @umamédica-pra-chamar-de-sua, tem todas as informações lá, fica mais fácil. Instagram, @umamédica-pra-chamar-de-sua. Sensacional. Doutora Juliana. Bom, eu sou esteticista, estudante de biomedicina, trabalho toda a parte, não só corporal, mas a gente acaba sendo um pouco de psicólogo emocional, né? Estou aí no mercado há 16 anos e estou sempre procurando estou em busca de procurar melhora para chegar no que a pessoa me pede. Então tem a parte facial, a parte corporal, tem massagens. Eu trabalho mais a parte humanizada, tá? Embora tenham várias máquinas, vários laser e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia falta o toque. As pessoas estão muito viciadas em máquinas e hoje poucas pessoas trabalham com um toque. Então isso é uma coisa que eu prezo muito. Também tenho os meus procedimentos, tenho algumas máquinas e tudo mais, mas a minha prioridade é o toque, porque eu acho que as pessoas não estão mais humanizadas, elas estão muito robotizadas. Então lá você vai ter o seu atendimento com horário marcado, prioritário e com carinho, amor e acolhimento. Perfeito. Para te encontrar?
Estou na Estrada das Taipas, 1063 de Araguá. O WhatsApp é 984617510. Muito bem, sensacional. Nas redes sociais você está como no Instagram? Estúdio Juliana Lima. Estúdio Juliana Lima. Com S ou com E? Com S. Estúdio, isso aí, estúdio de beleza. É isso que eu falo aqui. Aqui é estúdio de gravação. Lá é estúdio de beleza. De Muito beleza. bom. Sensacional. E doutora, quem é agora, doutora Aline? É isso? Sou a doutora Aline, eu sou naturopata. O que é naturopata? Eu trato das pessoas de maneira natural, através de alimentação, fitoterápicos, ortomolecular. Em todos os meus protocolos a gente inclui detox, desparasitação, trabalho com biorressonância, para que a gente detecte todos os desequilíbrios no metabolismo do paciente. Porque Deus deu ao nosso organismo a capacidade de se autorregenerar. Então, na naturopatia a gente não trata os sintomas, a gente trata o paciente, para fortalecer o sistema imunológico dele, para que ele se autocure. Mas para isso ele tem que estar com o organismo em equilíbrio, suas vitaminas, seus minerais, os seus hormônios. Então, às vezes a gente está totalmente desequilibrado com problemas bioquímicos, e isso vai afetar a sua parte mental, né? Vão te trazer outros problemas, e às vezes você acha que aquilo às vezes nem tem solução, que faz parte de você, porque você nunca se viu de repente sem uma dor ou sem um sentimento ruim. Mas às vezes quando a gente trata isso de uma forma completa, tratando a parte física, mental, espiritual, você consegue ir colocando o paciente no eixo, né? E aí, assim, eu tenho vivido um milagre por dia, né? E não peço para meus pacientes pararem tratamentos tradicionais. Eu entendo que a gente está fazendo um trabalho complementar, mas existem as pessoas que chegam e falam, eu só quero tratar de forma natural, né? Assinam um termo, tudo. E é possível, né? Eu sou a prova que eu já me curei um câncer com alimentação natural, com tratamento natural, mas não cobro isso de nenhum paciente meu. Mas a gente sim consegue melhorar e otimizar muitos os tratamentos, principalmente os oncológicos, quando a gente está fazendo isso em paralelo, em parceria com o médico que estiver atendendo o paciente também. E eu estou concedendo uma consulta orientativa gratuita para todos que estiverem nos ouvindo, quiserem entender melhor como a naturopatia, a medicina de precisão, que através da epigenética, nutrigenômica, pode apoiar você a ter muito mais qualidade de vida, pensando também em longevidade. Muito bem, sensacional, doutora. Passamos por todo mundo, né? Eu vou abrir mão aqui da minha, porque não preciso. Só você olhar o estúdio aqui, já está feita a propaganda. Faltou ela aí. Faltou a doutora, então fazer a minha aqui, terminar. Então só de você olhar esse estúdio, essas pessoas bonitas aqui, tá feita a propaganda do Estúdio Rocha, tá bom? Agora a da doutora. Vamos lá, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né? Fiz especialização em neurociência também. Tô no mercado há 20 anos, vixe, o ano que vem já vai ter que pôr 21 já. Aí vem no videozinho. Coloco isso, aí a gente vai ter o videozinho, né? Trabalho bastante com os relacionamentos, fiz parte de um projeto, de um livro chamado Elas por Elas, e tem um novo projeto agora de cara com as psico que a gente vai colocar agora no começo do ano em prática. Que legal, doutora, sensacional. Tá, me então vocês sabem consultas presenciais e online. Eu tenho 2 consultórios na Moca e um em Pirituba. Perfeito. @ Eu mudei, vixe, agora me pegou, hein? Eu sou Edilane Fernandes. Isso aí. Isso, Viu? Ele já até sabe. Muito bem. Agora, pena que está acabando. Vamos então, eu tenho uma última pergunta e depois as considerações finais, tá bom? A pergunta é rápida também, inclusive, que aí eu já vou responder a minha já com esse livro aqui, olha que legal. Se vocês pudessem resumir em uma palavra o que as pessoas precisam para 2026, qual seria com essa palavra? Né? Eu nem vou perguntar o porquê, porque senão aí vai prolongar. Só a palavra mesmo as pessoas analisam por lá. A minha é o seguinte, esperança. E eu vou aproveitar e dar esse livro de presente para vocês. A doutora Aline já deve conhecer, né, doutora? Tá aqui, para você também. Aqui, Esperança Além da Crise. Então tá aqui para você também. É Natal, né? Sempre bom presentear, né? Sempre, olha com só, certeza. Olha aí. E aí eu vou deixar também um para cada menina aqui do estúdio. Presente para elas também. Importante essa leitura. Por isso que eu falei, gosto de ler, né? É importante ler. É isso. E agora de vocês, em uma palavra, doutora Edilane. Em uma palavra, eu acho que todo mundo deve começar o ano tendo autorreconhecimento. Autorreconhecimento, muito bem. Muito bem. Doutora Fernanda?
acolhimento. Acho que falta muito acolhimento nesse mundo hoje. Para consigo e com o próximo. Muito bem. Empatia, se colocar no lugar do outro. Olha, palavras importantes e coisas importantes a se fazer mesmo. Muito bem. Gratidão. Gratidão, foi falado aqui também. Aliás, a maioria foi falado no geral, né, do que te precisa. Gratidão também. A gente tem que ser grato desde a hora que a gente acorda, né? Já tendo fé que tudo que você já está agradecendo, você já vai conquistar também naquele dia. Com certeza. Sensacional, muito bem. Uma pena que está chegando ao fim. Mais uma vez quero desejar Feliz Natal a todos vocês, um próspero ano novo, que Deus abençoe vocês nesse ano, seus planos, seus sonhos, e coloque Deus à frente, né? E tenha esperança, né? Que foi a palavra que eu falei aqui, que de uma vida melhor, de um mundo melhor, e principalmente de um futuro melhor, e principalmente aquele no final, que Deus disse assim, que está lá na Bíblia, né? Que no final tudo vai dar certo. Com certeza. Porque com certeza no final tudo vai dar certo. A gente vai ter aí, estaremos ao lado de Deus, né? Um dia. Com certeza. E assim finalizamos com os comentários finais aqui. Qual a mensagem final especial que você deixa aí para cada ouvinte? Mensagem de final de ano, Natal e Ano Novo. Eu quero agradecer esse ano, que foi desafiador, mas eu tenho muito mais a agradecer de prosperidade. Agradecer todo mundo que esteve comigo nesses momentos e deixar a palavra de que se reconheça como pessoa, para que você coloque todos os seus planos em prática. E aí sim tem como ter a gratidão, tem como ter todos os outros. Então primeiro encontre quem é você e aí o resto vai caminhar e vai dando tudo certo. Muito bem, sensacional. Doutora, quero também agradecer aí pela sua troca de hoje e também Obrigada. Pela confiança aí no nosso estúdio, no podcast, por ter aceitado o convite. Obrigada, por sou ser muito parceira grata. nossa esse ano aí. Obrigada, nesse Túlio. podcast. Amém. Gratidão aqui a gente ter por Maravilhoso, você. é Viu? maravilhoso estar aqui, eu gosto muito. Muito bom, que bênção. Doutora Fernanda, você que é muito bem-vinda também, a gente agradece por você também estar com a gente daqui para frente, né? Muito bom, primeira mesa com você hoje, sensacional. As suas considerações finais. Quero agradecer. De fim de ano, eu quero agradecer, foi um ano muito, muito bacana, de muitas mudanças, até na minha questão profissional. Os cuidados paliativos entraram na minha vida com força esse ano, assim, eu já era uma paliativista, mas agora veio. E que a gente possa continuar, né, fazendo um trabalho bonito, não só aqui no nosso podcast, mas cada um na sua individualidade, na sua profissão, sendo sempre escuta, sendo sempre amor e sendo sempre que eu continue guiando caminhos das pessoas aí em busca da saúde física e sempre de mental, de quebra, porque o médico também, como ela disse, a gente tem um ladinho ali de psicólogo que não tem jeito. E agradecer o convite de estar aqui sendo parte desse projeto bacana, que a gente chegue cada vez mais e mais pessoas com o intuito real de promover saúde. Acho que é isso. Sensacional, muito bem, muito bem. Quero agradecer aqui também ao Dr. Fernando, né, da Delta Mais Saúde, que é o idealizador desse podcast, né? Um dos primeiros com a gente aqui na mesa. Exatamente. O primeiro, já na primeira vez já foi nós três, né? E Dr. Fernando da Delta Mais Saúde, que está lá em promoção do check-up geral. E parabéns aí pelos projetos, que Deus continue te abençoando também. Obrigado pela parceria de sempre aí, doutor, e toda a sua família também. E também agradecer a doutora Paula Lucena, que também é parte dessa bancada, né, da Solution. Um abraço à doutora também, que Deus abençoe você neste ano que vem aí. Juliana, também obrigado pela confiança e parceria e fazer parte desse podcast com a gente aqui também. Temos um ano pela frente aí de histórias e de vitórias. Que Deus continue te abençoando ricamente também. Suas considerações finais. Quero agradecer pelo acolhimento de todos. Todos os dias eu aprendo um pouco, né? Eu vejo pessoas que se intitulam, eu sou expert nisso, eu sou expert naquilo. Não, a gente aprende todos os dias, né? A gente aprende e nunca percam a fé, né? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Não, Deus, Ele tá sempre ali por nós. Então, mantenha a fé, seria a palavra, e gratidão. Muito bem, sensacional. Doutora Aline, eu que estou também botando a fé aí em você aí no ano que vem, vamos curar esse meu refluxo e eu vou ficar cheio de saúde.
E obrigado também pela parceria, pela confiança por fazer parte desse podcast. Que Deus abençoe você e todas vocês aí esse ano que vem, esse ano novo agora, nas festas também, que vocês curtam bastante. Doutora, obrigado aí. E essa, com certeza, essa parceria nossa nova, sim, tanto lá nas consultas quanto aqui no podcast, vai ser uma bênção. Suas considerações finais. Esse ano também foi um ano muito diferenciado na minha vida. Foi um ano muito positivo, um ano de bastante conquistas também. Então eu tenho assim muita gratidão por tudo que eu já vivi até aqui. Sei que 2026 vai ser ainda melhor. E eu desejo um Natal maravilhoso, um ano novo incrível para todos que estão nos ouvindo. Que os seus sonhos, os seus projetos, tudo que vocês estão idealizando possa ser ricamente abençoado por Deus e que vocês sim possam concretizá-los, né? E se precisam de mais saúde, busquem conhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, ela também é importante, porque às vezes a gente só procura às vezes um médico rápido, naquele momento ele não teve tempo de analisar muito ali, foi uma consulta meio breve, e às vezes tem alguma coisa a mais que ainda se possa fazer de forma preventiva, e aí às vezes isso ainda não está sendo feito, então às vezes a gente consegue buscar e está melhorando cada vez mais a saúde de uma maneira integrativa. Sensacional, muito bem, muitos conselhos. Muita emoção nessa mesa, foi bacana ouvir, né, o que a gente passa na vida, as perdas e tudo mais também, e como lidar com isso, né? Então com certeza deve ter sido produtivo aí para vocês também, porque para mim foi, com certeza foi muito produtivo esse programa. E não perca os próximos episódios. Estamos também na rede NGT de televisão. Você que está aí nos assistindo agora, da rede NGT também, Feliz Natal para vocês todos aí. E que Deus continue abençoando você e sua família. Este podcast, com certeza, pelo ano dele e por essa mesa de hoje, aqui na câmera do meio, merece um aplauso, né? Muito bem, pessoal. Parabéns. Obrigado. Feliz Natal para todos. Feliz ano novo.